Então, fazendo aqui mais um vídeo, dessa vez é sobre impostos, né? Quando você estiver pagando alguma coisa cara ou você ouvir falar de impostos, lembrem disso. Por favor, lembrem disso. O governo capitalista, tá? Esse é um governo capitalista. Ele vai falar para você que é dos pobres, que quer dividir a riqueza, que nem falam os socialistas, os doutrinados, entendeu? Mas esse cara é 100% capitalista. Todo governo comunista, a riqueza fica com o governo. A concentração de riqueza sempre fica com o governo. Qualquer governo comunista. Qualquer governo comunista. Em Cuba, a riqueza está toda com o governo. Venezuela, a mesma coisa. No Irã, a mesma coisa. Coreia do Norte, certo onde? China, mesma coisa. Nicarágua, concentração de riqueza está com o governo. Então todo país comunista que diz que é socialista, que vai dividir a riqueza, meu Deus do céu, é um discurso lindo, maravilhoso, que o pobre se sensibiliza. O, o comunista doutrinado, ele fica, nossa, ele acha que vai se dar bem num governo comunista porque a riqueza vai ser dividida. Porque a riqueza vai ser dividida. Então ele vai achar que, beleza, vamos ser socialistas, vamos criticar o capitalismo. O problema do mundo é o capitalismo. Beleza, o problema do meu capitalismo. Isso aqui é. Por isso que eu digo, sejam movidos pelos fatos. Sejam movidos pelas práticas. Assim, caras como esse aqui jamais vai enganar você. Ele não vai ser. Você não vai ser enganado de forma tão fácil. Tipo, ele precisa doutrinar as pessoas. Por isso que tem muito professores que é selecionado. Tem que ser marxista para estar no para ensinar nos colégios de esquerda. O cara tem que ser marxista para poder doutrinar aqueles desde pequeno. E aqueles que estão meio com dúvidas. Doutrinar eles para que eles acreditem que o socialismo é o melhor de tudo, que o capitalismo é o malvadão. O capitalismo é o malvadão. E mesmo vocês vendo esses tipos de atitude aqui, de uma pessoa capitalista, uma pessoa que quer poder, para isso ele quer dinheiro, ele quer vida boa, ele quer luxo. Isso é um capitalista nato. Para que esses doutrinados não vejam isso aqui como. Não vejam ele como um capitalista, vejam ele como ainda o pai dos pobres. Então a narrativa tem sempre. Eles vão morrer com essa narrativa. É o pai dos pobres. Ai, mas os pobres. Ah, o trabalhador. Eles vão morrer. Essa narrativa nunca vai acabar. A narrativa sempre vai ser essa. E eles sempre vão acusar a direita de ser capitalista, de ser contra os pobres, de ser a favor dos empresários, sabe? Essa, olha que tática boa para esse tipo de gente. Vamos dizer que a direita é capitalista, que é contra os pobres, que é a favor dos empresários. E ele é tudo isso. Ele que é a favor dos empresários, ele que é dos ricos. Ele odeia a classe média, ele é dos ricos. Por isso que ele diz assim, que a classe média ostenta demais. A classe média ostenta demais. Você acha que a classe média ostenta? Olha de quem tá vindo essas palavras. A classe média ostenta demais.
O preço dos móveis está chamando um pouquinho a atenção, porque mesmo para um palácio, né, bumbum tem que ser muito valioso para sentar num sofá de 65 mil reais, hein, meu caro Gustavo Uribe? E não é um mero sofá. É um sofá com mecanismo elétrico reclinável e revestido em couro. Foram adquiridos, por exemplo, este sofá que falamos agora, no valor de 65 mil reais. Houve também uma cama king size que acabou sendo adquirida, revestida em couro grão natural. Eu não faço nem ideia o que seja couro grão natural, porque eu só compro móvel usado, em feira de garagem, viu, Colombo? No valor de 42 mil reais. Houve também um colchão Masterpiece Top Visco, de 8 mil reais. Uma poltrona ergonômica revestida em couro, no valor de 29 mil reais. O preço dos móveis está chamando um pouquinho a atenção, porque mesmo para um palácio, né, bumbum tem que ser muito valioso para sentar num sofá de... Esse cara que comprou o sofá de 65 mil, cama de 42 mil, e a mulher dele, a noiva dele, queria uma mesa de 200 mil. Ela queria uma mesa de 200 mil. Essas pessoas foram que disseram que a classe média ostenta demais. Daí o que vai acontecer? Os doutrinados, aqueles marxistas, vão olhar só o discurso. É o discurso que vale. Isso aqui, o doutrinado, ele não viu, ele finge que não viu. Tá assim, ó, o doutrinado, tá assim. Sofá de 65 mil. Ele tá assim, ó. Cama de 42 mil. E ele continua assim. Cego, surdo e mudo. Só tá com o ouvido bom para escutar o discurso. Só funciona os ouvidos quando é pro discurso. Pro discurso, sim, pro discurso tá perfeito. Quando ele fala em ou age na prática para condenar, para falar mal das grandes riquezas, dos grandes empresários que tem que pagar mais imposto e tal. Aí o socialista, ele, sabe, fica se achando como se, cara, olha só, ele vai taxar os ricos, os mais ricos. Vai taxar os mais ricos. Ele tá vendo isso aí, ele só viu isso. O mais rico, um desses mais ricos tem empresa com milhares de trabalhadores. Quando essa empresa é taxada, ela resolve sair, porque o lucro vai para onde? Eles querem empresário que é retorno, né? Daí você vai taxar o empresário vai achar que esses impostos a mais, essa taxa a mais, vai para quê? Para sofá? Para cama? Para um patrimônio de 8 milhões? Para governo comprar político? Para o governo mandar para Lei Rouanet e para Lei Paulo Gustavo? Você acha que o retorno é para isso? A taxa é para isso? Taxar as grandes riquezas para isso? Para isso? Não é melhor deixar o cara no Brasil dando emprego para as pessoas que precisam trabalhar, sobreviver? Não é melhor? E não mexer com ele? Deixar ele lá, pessoas trabalhando, ganhando seu dinheiro, sustentar a família. Não é? Mas, como ele é um comunista, e todo comunista precisa de uma população pobre para poder controlar, então se essas empresas vão embora, é um benefício para ele. É benefício para ele. Se a empresa vai deixar um monte de desempregado, vai ser um monte de desempregado que serão fáceis de controlar. É um prato cheio para ele. Prato cheio para ele. Pessoas ignorantes,
onde você vai colocar um monte de narrativas para uma pessoa. Ele quer pessoas para que acreditem nesse tipo de discurso, ó, que a Venezuela não é o que é, não é uma ditadura, só são narrativas. Quem que acredita nesse discurso? Um doutrinado, um marxista. Um marxista, um doutrinado, um ignorante que não entende nada. Aquele fanático. Esse tipo de pessoa que vai acreditar nele, que vai ouvir ele e dizer que ele está certo. A Venezuela é uma narrativa? Cuba é um exemplo? A Venezuela é uma democracia? Então ele precisa desse tipo de gente para acreditar nesse tipo de narrativa. Ele não precisa subir em um palanque, fazer um discurso e apresentar fatos. Ele vai subir no palanque, ele vai falar um monte de baboseira, de mentiras, sem precisar apresentar fatos. Ele e a Dilma tipo, vocês estão tão acostumados a mentir de forma descarada, sem precisar de dados. Eles não precisam de dados. Que facilmente eles vão falar besteira, tipo estocar vento, porque eles não se importam com o que dizem. Vão falar besteira tipo morreu 700 milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, 700 milhões de pessoas de Covid no Brasil. Porque eles não estão preocupados com números, nem dados. Eles só querem subir lá no palanque, fazer um discurso para agradar os ignorantes. Provavelmente quando ele falou que morreram 700 milhões de pessoas, não teve um daquela turminha lá que prestou atenção no que ele disse. No número de 700 milhões de pessoas. Teve poucas pessoas que raciocinaram, 700 milhões de pessoas morreram no Brasil do Covid. Cara, aplaudiram. As pessoas que estavam lá e ouviram isso, aplaudiram. É esse tipo de gente que ele quer. É esse tipo de gente que ele quer. Ele vai dizer para você que dá educação, que dá saúde, que dá segurança e que é dos pobres. O discurso dele vai ser sempre esse. Ele não precisa mostrar em fatos, ele só precisa falar para você. Ele não precisa mostrar em fatos, com atitude, com práticas. Ele só precisa falar para você. Porque ele parece que ele parece não, eu acho que ele é. Ele tem umas palavras que eu acho que ele. Ó, essa cara, por exemplo, que ele tá fazendo agora. As palavras dele que sair dali, ele com essa cara, não é convincente. Não seria convincente. Então ele é. Eu esqueci o nome que falam. Quando você tem o controle dos jumentos, quando você engana os jumentos. Eu só quero que você saiba para onde está indo seus impostos. Para um governo capitalista. Você vai dizer que é socialista. Recentemente ele pediu um avião maior. Ele quer conforto para Janja. Ele pediu um avião maior. O pai dos pobres fica em hotéis, só hotel chique, hotel de primeiro mundo, hotel 5 estrelas. Então as práticas dele, ele nem engana mais, porque as práticas que ele faz, o jumento não está prestando atenção nisso. O jumento não vê as práticas dele. O jumento só vê o discurso. O doutrinado, aquele comunista fanático, o marxista, a ideologia dele é lutar por algo que ele... Eu não sei se posso dizer que ele acredita. Não dá pra dizer que ele acredita. Não é possível, acho que é por algo que... É como se fosse um robô, mano.
está programado para fazer tal coisa. Ele vai fazer aquilo lá. Vai lutar para fazer aquilo lá, independentemente se está certo ou errado. Ele foi programado para fazer aquilo. Assim é um comunista, um doutrinado. Assim é um comunista. E ele não quer saber da verdade. Ó, é verdade que ele comprou um sofá de 65 mil? É verdade. Cama de 42 mil? Verdade. Tem um patrimônio de 8 milhões? Tem. Ele mandou 3 bilhões, 3,8 para a lei do Paulo Gustavo? Mandou. Mandou 10 bilhões para a cultura, a lei Rouanet? Mandou. Cláudia Raia pegou 5 milhões, a Ludmilla também. Ele está liberando verba para o Congresso apoiar, comprar político? Tá. 1,7 bilhão de emendas. Tá ficando em hotel 5 estrelas, hotel de luxo? Tá. Isso são fatos. Essas práticas são de um político dos pobres. Você vai analisar o discurso dele, ou você vai pegar essas práticas aqui e dizer, olha, essas práticas aí não é de alguém que gosta do pobre, porque tá tirando do pobre. Quando você vê muitos impostos, tá aí os impostos, para onde que vai os impostos? Teus impostos tá indo para aí. Hotel caro, para o patrimônio, né? Para artistas ricos e milionários, para comprar político e para o luxo dele. Para o luxo dele. Mas para ele, o Brasil não vai para frente é porque não tem mais imposto. É porque não tem mais, paga pouco imposto. O Brasil, ele disse que o Brasil não vai para frente porque paga pouco imposto? Ou é porque os impostos eles são mal aplicados? Na sua opinião, tá certo pagar quase 2 bilhões para a política aprovar coisas do tipo ministério, por exemplo? 17 ministérios a mais que o governo Bolsonaro tinha. 17 ministérios. Você tem uma ideia de quanto é gasto por ano em 17 ministérios? E para manter esses 17 ministérios, imagine você tem uma família hoje. Imagine você daqui a um mês tendo que sustentar 3 famílias. É a mesma coisa aos ministérios. Ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, ele vai tirar dinheiro da onde? Da onde você acha que ele vai tirar dinheiro para sustentar esses 17 ministérios? 10 bilhões para a cultura, quase 4 bilhões para Lei Paulo Gustavo, para o luxo dele, para sustentar agora não só a Argentina, mas Cuba, Venezuela. E ele disse que paga pouco imposto. O Brasil não cresce por causa de pouco imposto. Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero que você seja de direita. Eu não quero que você seja bolsonarista. Eu não quero, tô cagando se você quer isso ou não. Não quero. Eu quero que você seja coerente. Que você seja verdadeiro. Que você lute e viva na verdade. Que
que você tenha uma sanidade mental para saber o que é certo e o que é errado. Isso é errado. Olha para onde está indo teus impostos. Esse cara cortou o 13º do Bolsa Família. Ele tirou o 13º do Bolsa Família. Ele tirou do pobre. E agora está tirando mais ainda com impostos. Ele vai taxar até rendimento no exterior. Ele vai taxar as compras online. Ele vai taxar jogos. Daqui a pouco, eles vão querer voltar ao imposto sindical. Não com o nome imposto sindical. Vai vir outro nome. Vai usar outro nome bonitinho. E com certeza esse nome bonitinho vai vir nele. Trabalhador. Trabalhador. Por trabalhador. Para você se comover. Porque se não vir trabalhador, se não vir com pobre, sabe? Se não vir com algum discurso de minorias, você não vai se sensibilizar. Porque você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir tipo picanha com a farinhazinha, né? É isso que você quer ouvir. Só que você está pagando tanto imposto e vai pagar tanto imposto, que você vai pagar picanha. Você vai pagar uns 10 quilos de picanha. Com tanto imposto, você vai pagar uns 10 quilos de picanha. Daí desses 10 quilos de picanha, você vai pagar de imposto, ele vai te dar 3 quilos de picanha. E você vai tratar como herói. Mal sabe você, porque você é um jumento, mal sabe você que pagou para 10 quilos de picanha. De tanto imposto. Ele está tirando o dinheiro da picanha com os impostos. Com a mão, 10 quilos de picanha em imposto que está tirando de você. Com a mão esquerda ou com a direita. E está te dando 2 quilos de picanha com a mão esquerda. Você está pagando 10 quilos e está te dando 3. De tanto imposto. E você vai tratar ele como herói. Você vai estar pagando, o gás está mais caro. A gasolina, depois que ele cortou, depois que ele voltou a cobrar o ICMS, você vai pagar mais caro. A política da Petrobras, que está fazendo ali, sobre não mais depender da inflação internacional, você vai pagar mais caro, porque está fazendo a mesma política da Dilma, a mesma. Ele vai quebrar a Petrobras de novo, ele vai usar a Petrobras para fazer financiamentos. A Petrobras vai desvalorizar novamente. Por quê? Porque ele sabe que quando estiver terminando o governo dele e não tiver muito dinheiro, não tiver nada, os bolsos dos artistas vai estar cheios, da imprensa vai estar cheio, para dizer que a culpa não foi dele. Para dizer que a culpa não foi dele. Eles vão ter a cara de pau de dizer de novo que governou o país por 14 anos, mas a culpa não é dele. É do governo que pegou a pandemia. E de brinde ganhou uma guerra. Que a situação no Brasil está ruim por causa dele. Não porque ele ficou 14, 16 anos no poder. Não foi 14, 16 anos no poder que deixou o país lá no fundo do poço. Não, foi 4 anos de pandemia e uma guerra. Você entendeu? Ele vai usar imprensa e artista para fazer isso. E você vai acreditar. Porque você acredita na picanha. E em 2026 vai prometer de novo. Não sei se vai ser picanha. Mas eu acho que ele vai prometer mesmo. O país está ruim.
Meu país todo ruim ali, mas você tá pagando um monte de imposto. Ele vai te prometer baixar os impostos. É capaz de prometer baixar os impostos. Mesmo ele falando isso aqui, ó. Sim. Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Como é que a gente vai poder ficar? Se ele falar isso em 2026, que vai tirar os impostos, você vai acreditar. Porque você não vai ver essas práticas aqui, ó. Sofá 65 mil, cama de 42 mil, o patrimônio dele é quase 2 bilhões para comprar políticos, quase 4 bilhões para Lei Paulo Gustavo, 10 bilhões para cultura. Ele cortou o 13º do Bolsa Família. Você não vai ver nada disso. Nada disso o jumento vai ver. O jumento vai ficar só no discurso. É o discurso que importa. Entendeu? É o discurso que importa. E ele vai... Ele é os comunistas cobram mais impostos. Ele já que está quebrando recorde em arrecadação de imposto. E você pagando imposto, alguém se pergunta, é que não tem um cidadão de bem. Não, de bem não. Um cidadão. Ou um jornalista. Um jornalista. Que na hora que ele falou isso, ou em qualquer outra ocasião, gritar para ele: ei, 9 dedos, quando o país paga muito imposto, quem é que se lasca mais? É o pobre ou o rico? O que será que ele ia responder? Quando o país cobra muito imposto, quem é que se lasca? É o pobre ou o rico? O que passa na cabeça de um comunista? O que leva um comunista... O que eles colocam na cabeça de um comunista para sair tanto da realidade? Os caras viverem num mundo de fantasias. Qual é o interesse dessas pessoas? Por que a mente tão fraca? Por que tem a mente tão fraca? Como que eles não conseguem diferenciar um discurso de umas práticas e principalmente dos fatos? Como? O que essa gente coloca na cabeça dessas pessoas? Será que a ignorância é tão... A ignorância ela é tão desastrosa assim, que você pode defecar na boca desses caboclos e eles não vão saber que é merda? Então, é impressionante, cara. Impressionante. Isso tudo é culpa da imprensa, dos meios de comunicação. Por isso que o ministro de comunicação do Hitler disse: me dê os meios de comunicação que eu transformo qualquer país em um rebanho de porcos. Esse é o poder dos meios de comunicação. Se eles pegar uma internet para mostrar as hipocrisias, as mentiras, aí o sujeito se desespera. O desespero é tanto que a única solução deles para esconder e para doutrinar as pessoas e para transformar
o país é um rebanho de porcos, ele precisa controlar a internet. Ele precisa controlar a internet. Porque as pessoas têm que ouvir, têm que ver aquilo que somente a Globo e a CNN e outros meios de comunicação que ele, né, e a ideologia dele quer que você veja. Entendeu? É isso que é, por exemplo, o Gedel. O Gedel e tem o Aécio, por exemplo. Esses caras, se não tivesse internet, esses caras estavam na política de novo. E o Cabral? O Cabral já está até fazendo lives. Tá sendo tá dizendo que é um mocinho agora. Só que todo mundo sabe quem é ele, né? Por causa de quê? Por causa da internet, todo mundo sabe quem é ele. Mas se não tivesse a internet, a imprensa estaria transformando ele num mocinho que foi condenado injustamente sem provas, igual o 9 dedos. Então a imprensa quer esse controle de novo. A imprensa tradicional quer esse controle de novo. Quer controlar você de novo. Sem falar na perca em dinheiro, que eles perderam bastante. Porque ninguém mais quer ver Globo, quer ver Big Brother, novela, ninguém perde tempo pra assistir essas coisas aí não. Entendeu? Então, eles querem que você tenha apenas uma sintonia. Que você olhe só para aquilo lá. A internet está atrapalhando muito eles. Entendeu? Então é isso. Quando você estiver pagando bastante imposto, tiver uma inflação alta e tiver tudo caro, você lembre, tá? Nunca esqueça. Foi cortado o 13º Bolsa Família. Voltou a cobrar o ICMS. O governo aprovou o arcabouço fiscal. Ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. 17 ministérios para você sustentar. Tem a Lei Paulo Gustavo, foi liberado 4 bilhões para você sustentar. Lembre de seus impostos, tá? Ele já tem um patrão, ele é milionário. O pai dos pobres é milionário. Não esqueça disso. O pai dos pobres é milionário. E o pai dos pobres quer comprar coisas caras. Quer ficar em hotéis caros. Tá? Não esqueça disso. Quando você lembrar, quando alguém falar imposto, você não esqueça disso. Você não esqueça disso. Tá? Tente não esquecer. Quando alguém falar imposto, lembre disso.